Se tiver ruim aí, vocês vão me falando, tá? Acho que dá pra gente já começar. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do tema, né? Do tema escolhido. Achei até que por um instante o tema ia trazer assim mais público, porque é um tema que traz bastante expectativa aos pais, né? Um novo normal, uma nova escola, estratégias para a retomada das aulas. A instabilidade, né, que nós estamos vivendo virou um novo normal. A partir da minha experiência, eu quero discutir com vocês para entender um pouco o que está acontecendo e começar a trabalhar a ideia da retomada. Nós não temos respostas prontas. O que nós temos são estratégias. Temos que criar estratégias para o momento em que se for falado, agora é a hora da volta. Nós, quando paramos, né, a escola, nós somos pegos de surpresa, sem tempo de planejar, sem tempo de ter um trabalho, né, preparado para transformar o ensino presencial em ensino remoto. E nós temos agora um novo agora e sem planejamento. Tudo aconteceu de uma hora para outra, muito repentinamente. Nós temos que nos organizar, nós tivemos que nos organizar em cima de algo que nós nunca havíamos vivido. O mundo ficou de pernas para o ar e o que nós sabemos, né, passamos a saber daqui para frente, é tudo muito imediato, a cada hora uma notícia, a coisa muda muito rapidamente, né? E nós não estamos sozinhos nessa, o mundo todo está passando por isso. Tivemos que pensar em tudo o que aconteceu durante essa parada. De um momento para o outro, as escolas tiveram que se reorganizar do ensino presencial para o ensino remoto, tiveram que pensar na possibilidade de dar férias para os funcionários, possibilidade de demissão, possibilidade de diminuição da carga horária, de redução, suspensão do contrato de trabalho, sobre o que era uma aula síncrona, o que era uma aula assíncrona, ouvir os pais, encontrar soluções para problemas financeiros, ouvir os pais e encontrar soluções para as questões, né, de ter que administrar a criança dentro de casa de um momento para o outro e compartilhar com eles das angústias que eles estavam vivendo. A gente não pode fazer agora, do momento de retomada, uma coisa tão repentina. Nós precisamos nos organizar para poder fazer essa retomada. Isso não é uma questão só da escola, nós chamamos isso de uma questão intersetorial. Nós precisamos, então, na verdade, né, o primeiro passo é do aval, né, de escutar as autoridades da saúde, ter o até voltar, pronto. Nós precisamos, então, escutar o que as autoridades da saúde têm a falar sobre isso. Eles é que vão sinalizar o momento de fazer essa retomada. Eu sei que existe uma grande expectativa dos pais e eu compartilho dessa expectativa, vocês tenham certeza disso. Por isso que nós não temos uma data para isso acontecer. Tudo que vocês ouvirem a respeito de que é 20 de julho, é só em agosto, perdeu-se o ano letivo, tudo isso são especulações. O fato é que ninguém ainda tem essa resposta. Ninguém, e eu acredito também que ninguém, e que vai depender, né, de cada setor, né, de cada região, sinalizar como que isso vai acontecer, como vai acontecer essa retomada e quando vai acontecer a retomada. Como foi a retomada de comércio, a retomada econômica. O que me leva a falar um pouquinho sobre essa questão da retomada é que até agora eu não escutei nada a respeito da educação. Mal se escutava tocar no assunto da educação. Hoje eu estava comentando com uma mãe ao telefone, né, e começa a me vislumbrar um pouco a ideia de que esse tempo está se aproximando. Pelo menos começamos a fazer aí um planejamento de retomada. Porque você não escutava falar em educação na mídia.
e agora a gente começa a ouvir e esse assunto começa a vir um pouquinho e nota-se uma relevância a respeito disso, né? Aprender é uma palavra que combina com a imprevisibilidade. Sempre fomos fiéis ao planejamento. O professor gosta de ter tudo no papel. O professor gosta de ter planejado o que ele vai fazer naquela semana, qual é o trabalho dele daquele dia, qual é o objetivo dele dentro daquele mês, do ano, enfim. É uma prática comum do nosso dia a dia fazer um planejamento. As pessoas como família, como mães, também gostam de ter essa rotina, de ter um planejamento, de ter uma perspectiva. E o que aconteceu é que de um momento para o outro a gente teve que trabalhar com essa falta de planejamento, com essa imprevisibilidade, essa é a palavra, né? Cada segundo é uma nova, é algo que vai ter que ser revisto todos os dias, vai ter que parar, analisar e ver o que é possível dar continuidade. E tudo que acontece no mundo impacta diretamente sobre o planejamento da escola. Então, a cada notícia nova, a cada novo acontecimento, vai se refletir no âmbito escolar, com toda certeza. O que a gente não pode é parar e esperar que as circunstâncias sejam ideais para voltar a funcionar a escola e para se planejar como vai ser esse volta às aulas. Esperar essas circunstâncias, né, pode ser muito mais imprevisível. Não há o melhor momento para se falar sobre isso, mesmo que a gente não tenha uma data definida ainda. Temos que ter esperança, né, que tudo vai se resolver. A esperança, mas não a esperança de sentar e ficar esperando a coisa acontecer. A esperança é uma esperança que mobiliza, que faz acontecer, que move as pessoas em busca do aprender. Hoje nós temos um problema de saúde, um problema sanitário. Amanhã nós vamos ter um problema de educação. Me assusta perceber, né, durante esse tempo todo que a gente ficou aqui em isolamento social, um descaso muito nítido e escancarado que a educação vem sofrendo. Desculpa estar fazendo esse desabafo, mas é algo que fica engasgado na gente, e quando eu consigo ter a oportunidade de ter uma conversa com alguém a respeito, eu sempre trago isso. Nós ficamos 2 meses sem ouvir falar em educação, sem ouvir uma matéria a respeito. Nós ouvimos falar sobre mensalidades escolares, eu ouvi matérias a respeito de entrega de cesta básica na rede pública, sobre a entrega de cestas de hortifruti granjeiro. Falou-se do estresse dos pais, né, diante da ideia de estar o tempo todo com essas crianças, fazendo o trabalho home office e ainda assumindo alguns papéis, né, alguns trabalhos aí no sentido de colaborar com a educação, com o professor. Mais uma atribuição, geralmente, que cabe à mãe dentro de casa, mas pouco tivemos o olhar da mídia a respeito da educação. Pouco tivemos a cobrança de que se essa educação estava sendo acessível, chegando na casa de todo mundo. Essa é uma preocupação muito grande minha. E depois disso começaram os movimentos de planejamento das atividades econômicas, mas poucas notícias vinham a respeito de educação. E eu fico até decepcionada em pensar que as escolas não estejam tendo um amparo muito especial nesse momento. Um apoio de autoridades diferenciado, já que nós vamos receber a criança no processo educativo. É isso que tem que ficar claro. A questão da higiene, por exemplo, é uma mudança que já acontece, né? Já aconteceu dentro da casa da gente, e é uma mudança que vai ser inclusa na formação desse aluno. É ele que vai cobrar o pai e ensinar em casa como fazer. Vocês podem ter certeza. Ontem, né, eu tive um encontro com o prefeito Edinho, e ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante,
que os pais passaram a usar cinto ou eles são cobrados pelas crianças quando eles usam o celular ao trânsito. Então as regras de trânsito e a segurança do trânsito, ela acontece muito vinda das crianças. São eles que fiscalizam a gente. E é isso que vai acontecer, né? Eles vão aprender na escola e vão levar para casa até mesmo essa mudança de comportamento. Por isso, a importância tão grande desse processo educativo. Tudo que for feito agora também, nós temos que pensar que vai ser refletido no jovem de amanhã, porque o jovem é o futuro da nossa sociedade. Me deixa um pouco amedrontada, inclusive, esse assunto, porque esse jovem vai acabar tendo, né, as consequências desse período do isolamento social. E são inúmeras essas consequências. E esses são os jovens que vão futuramente dirigir o nosso país. São os jovens que vão trabalhar nas empresas de amanhã, vão entrar no mercado de trabalho. Quem vai ser essa criança? Quais os legados que essa pandemia vai deixar? Quais os prejuízos que ela vai deixar? Então tá com a família, tá com a escola. E a escola tem essa oportunidade de estar trabalhando isso. Os estudos mostram que países que sobreviveram a tragédias, as tragédias naturais, guerras, eles se recuperam muito mais rápido quando eles têm um investimento maior na parte da educação. Eles se recuperam rapidamente. Nós sabemos que retomar o conteúdo nesse momento vai ser importante, mas muito mais importante do que a retomada do conteúdo é a retomada das competências socioemocionais, a competência de lidar com essa situação que nós estamos vivendo, fazer um planejamento de vida que nós precisamos restabelecer. Nós estamos entendendo essa família que nós vamos receber de volta? É isso que a gente tem que parar para pensar. Foi uma família que passou por muito, que teve que mudar seus hábitos, teve problemas financeiros, são famílias que estão inseguras, que vão devolver para nós crianças diferentes, que estão vivendo nesse ambiente totalmente impactado. Nós vamos receber uma família cansada, uma família com medo, uma família com dificuldade em entender o que vem depois. Essa criança, então, ela vai precisar ser acolhida, ela vai precisar ser ouvida, ela vai precisar correr, ela vai precisar gritar, ela vai chegar com toda a energia, né, vazando pelos poros. Tem um comediante que a gente gosta muito de assistir, comentar aqui na escola, que ele fala que a criança vai vir com uma hidroelétrica no corpo, ele chama de Itaipu, né? A criança chega com uma Itaipu, de tanta energia que ela vai ter. E nós temos então a obrigação de estar passando para essa família uma tranquilidade de que as crianças acham que a escola se distanciou deles, que rompeu com eles. É difícil para o universo da criança entender isso. Ontem eu estava conversando com uma amiga que tem uma filha de 5 anos que estuda na rede pública, e ela contou que a filha fala que a escola abandonou ela. Então existe até, de certo ponto, no entendimento de algumas crianças que também estão seguindo essa linha de entendimento, que não querem nem passar na frente da escola ou não querem falar em retornar da escola. Outros já falam que estão com saudade, que querem voltar. Mas no caso, por exemplo, dessa criança de 5 anos que estuda na rede pública, faz quase 3 meses que ela não tem notícia de ninguém que está lá dentro. Ela não falou com nenhum amiguinho, a mãe não tem acesso ao telefone da professora, ela não falou com a professora, ela não sabe o que aconteceu com essa professora e ela também não pôde mais estar presencialmente na escola. Então, qual a visão que ela tem disso? De que a escola abandonou ela. Isso é muito comum. É por isso que nós vamos ter que criar estratégias para estabelecer o máximo de contato com essas crianças.
Se hoje o contato não pode mais ser um contato físico, presencial, nós vamos ter que criar estratégias de uso da tecnologia mesmo, mas estabelecer esse contato com as crianças, para facilitar eles entenderem o que é que está acontecendo. Todo o nosso planejamento ele tem que ser coerente com a essência da escola. Se é uma escola que se importa com seus colaboradores, com as pessoas, é preciso no primeiro momento acolher a equipe, receber esses profissionais na escola. É porque às vezes roda ali, eu acho que não está transmitindo, né? Então vamos retomar. Fazer reuniões com grupos menores para que todos tenham a oportunidade de ser ouvido, de poder falar como é que... Não tá aqui, tá indo. Né? De poder ser ouvido, de poder falar como é que está sendo na casa, como é que foi esse período na casa de cada um, quais são os seus medos. Tudo isso tem que ser colocado, tem que ser desabafado, tem que ser ouvido. Esse profissional precisa chegar antes na escola, antes das crianças. É preciso, num primeiro momento, fazer o acolhimento dos profissionais, colher as sugestões que eles têm, escutar o que ele tem a dizer, né? Mesmo a gente apresentando o protocolo de segurança, é preciso compartilhar com eles, para que todos tenham o conhecimento daquilo que foi estabelecido como protocolo. Algumas famílias ficam com dificuldade de entender o papel da escola, a importância da escola nesse momento, como a escola participa na formação dessa criança, como que nós acompanhamos o seu desenvolvimento, quais as atividades que a gente tem dentro de um planejamento bem pensado. É por isso que é tão importante essa comunicação com a família sobre as ações da escola. Quais os protocolos de saúde nós vamos seguir para receber essa criança? É o momento em que a comunicação se faz prioritária. Percebam isso? A gente não pode deixar no vácuo, lavar a mão. Nós vamos estar lidando com uma das famílias que nós vamos estar lidando vai ser esse tipo de família. Nós vamos também estar lidando com a família que se cuida, que está sempre lavando a mão, usando máscara, passando álcool gel, higienizando a casa, que mudou os seus hábitos. E depois disso nós também vamos estar lidando com pessoas que tiveram que sair para trabalhar, e aos poucos ela vai se adequando a essa realidade. E nós vamos ter que lidar também com famílias que estão apavoradas, que não saem de jeito nenhum de casa, que se adequou fazendo compra por aplicativos de entrega, que a hora que a compra chega, tudo é lavado, tudo é esterilizado. E famílias que nem chega perto a ideia de expor aos seus filhos ao contato social nesse momento. É por isso que vai ser muito comum o uso da tecnologia do ensino híbrido. Nós vamos trabalhar de forma remota e presencial, porque nós também vamos lidar com crianças que são crianças do grupo de risco e que nesse primeiro momento não vão poder estar aqui na escola. Quando a gente fala também de retomada da escola, eu nem tinha colocado isso aqui no roteiro, mas eu acho importante a gente frisar que é uma retomada gradual. Não pensem, por exemplo, que de um dia para a noite a escola vai abrir a porta, estaremos todos lá dentro e todos felizes e contentes como se nada tivesse acontecido. Não, isso não vai acontecer. As turmas vão ter que ser escalonadas, o horário de trabalho vai ter que ser revisto. Esses turnos, de 8, 9 horas de uma criança na escola não vai poder acontecer num primeiro momento, porque existe inclusive uma reflexão a respeito de fazer o recreio, ou de fazer a alimentação na escola. Talvez num primeiro momento nem exista alimentação na escola, precise se adequar a isso também. Então, vão ser uma série de reflexões e que como não tem precedente, existem as experiências de outros países, a gente vai medindo o que é possível fazer dentro da nossa realidade, nós das escolas particulares, o que é possível fazer dentro da realidade da rede pública. Deixa eu ver aqui agora onde é que eu tenho que voltar,
eu ia voltar um pouquinho falar a respeito, né, desses pais que têm os filhos e que estão com medo de retornar. A questão de vocês, do que está sendo, do que está impactando mais a vida dessa criança. Eu tenho, nesse momento você para pensar, né, eu tenho mais medo do Covid ou eu tenho mais medo da perda das habilidades sociais? Haverão inúmeras opiniões diferentes. Eu acredito mesmo, como aconteceu com o comércio, que quando se começar a falar em retomada de escola, vão haver pessoas se posicionando contra, vão haver pessoas se posicionando a favor. Mas um dos legados que a gente tem que ter dessa pandemia é de que nós temos que respeitar todas as opiniões. Nós temos que ouvir todas as opiniões e respeitá-las, se colocando um pouco no lugar do outro. Por isso, essa palavra empatia tem sido tão mencionada nesse período. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e eu tive conversando com ela essa semana. Ela é professora lá e nós tivemos algumas conversas com relação à educação, como está acontecendo lá. Posso até passar uma informaçãozinha aí para vocês que eu achei o máximo. Lá, antes de todos os alunos terminarem as aulas, cada um levou para casa. Ela trabalha numa escola de periferia, uma escola muito humilde, onde as crianças não têm acesso à internet, tem todas essas dificuldades aí que a gente encontra aqui numa realidade muito próxima do Brasil até. E só que numa realidade muito distante, antes de terminar a aula, cada um recebeu seu laptop e aqueles ônibus escolares amarelos, eles ficam nos quarteirões da periferia, né, dos bairros, distribuindo Wi-Fi. Com toda essa tecnologia, com todo esse acesso, né, com verba para que tudo isso aconteça, faltou-se um elemento básico para que o ensino remoto esteja funcionando lá, que é a mediação. É um mediador que vai sentar do lado da criança, que vai orientar, que vai estabelecer as regras para que essa criança sente diariamente e estabeleça uma rotina de estudo. Então, também não foi funcional. E ela diz que a resposta que ela mais tem hoje dos órgãos superiores e do governo lá é "We don't know yet". Nós não sabemos ainda como vai ser. E aí, ela também é mãe, né, de 2 crianças, um de 3 e um de 6 anos. E a aula das crianças pequenas voltou lá já faz 2 semanas. A aula da rede ainda não voltou. Enlouquecida. Ela estava com medo. Ela falou, eu tô com muito medo de mandar, mas eu acredito que lá eles vão estar mais protegidos, até porque ela percebeu uma perda muito grande das habilidades psicossociais dos meninos. E a perda, ela percebeu que o que eles estavam perdendo era maior até do que o medo que ela tinha da doença. E na segunda-feira ela mandou essas crianças para a escola e no final do dia ela me mandou um áudio dizendo o quanto eles estavam felizes, e ela estava feliz, percebia-se na voz aliviada dela de ter mandado as crianças para a escola e ter ficado, né, passando um dia sem gritar, sem se estressar tanto. Elas estavam ali abençoadas, ela teve um dia abençoado e você percebia na voz dela a leveza desse dia, né, do quanto tinha feito bem para ela ter um pouquinho da sua rotina de volta, ter um pouquinho de uma realidade que hoje nós chamamos de novo normal. O novo normal, o brasileiro adora botar nome nas coisas, né? Então, o novo normal é falar um pouquinho de como que vai ser daqui para frente. A gente não vai voltar no dia 23 de março, que foi o dia que a escola fechou, e voltar daquele jeito. A coisa vai acontecer com muito cuidado e gradualmente. Talvez inúmeras coisas vão ser repensadas nesse momento. Mas foi muito gostoso escutar, trocar essa experiência com ela e poder sentir na voz, né, a alegria. E fiquei pensando assim, quando será que a gente vai poder estar passando por isso também? A gente fica numa esperança. A esperança é muito importante. Como eu falei anteriormente, essa retomada
da escola ser uma questão intersetorial, porque ela depende dos órgãos de saúde, é também muito importante que a gente frise a ideia de que a responsabilidade da limpeza não vai ficar em cima apenas da pessoa responsável pela faxina da escola. A responsabilidade de limpar não é só da mocinha da faxina. É ela que vai limpar o espaço. Não. Vai precisar nesse momento do envolvimento de toda essa equipe, que todo esse protocolo que está sendo montado esteja enraizado em cada um daqueles que trabalham na escola, da equipe diretiva, da portaria, da equipe de limpeza e principalmente dos professores. Então, eu queria contar muito com os professores que nesse momento eles não ficassem nesse posicionamento. Eu sou professor, não vou limpar a mesa. Eu sou professor, não vou limpar isso. Não, nesse momento a gente tem que pensar no contexto, no geral. Se você não vai limpar, você está colocando em risco a sua própria vida. Então, é um momento em que todos vão ter que se envolver por proteção própria e por proteção do grupo. Não é mais pensar só em você, é pensar no grupo e principalmente também pensar em você nessa hora, porque se algo acontecer, a consequência vai ser ruim para todo mundo, não só para um. Então, é repensar muito nessa fala, nesse posicionamento, perceber que você vai ter que ter um envolvimento muito grande, uma gestão muito boa, que consiga conscientizar as pessoas a respeito disso. Falar sobre as ações, vou falar um pouquinho então sobre as ações das escolas de educação infantil aqui de Araraquara. Não mais do que usual, voltou. Acho que agora tá dando para ouvir, né? Então, nesse momento, como eu estava dizendo, né, nós elaboramos durante esse período uma série de protocolos de segurança. Vou falar um pouquinho sobre ele. Não vou falar o que tem nos itens, porque é uma cartilha enorme, é uma cartilha que nós vamos preparar para os pais lerem. É preciso que todos tenham esse conhecimento. É preciso do envolvimento da família, é preciso do envolvimento da escola e de todos que trabalham nela. Então, a gente vai precisar passar isso para vocês, estabelecer uma comunicação muito clara, muito efetiva, para que não haja falhas nesse momento. Não vai ser permitido haver falhas. Não vai ser permitido não cumprir as regras. As regras vão ser essenciais. São 17 itens de orientação no que diz respeito à higiene do ambiente. São 20 itens de orientações no que diz respeito aos cuidados, tanto com a equipe quanto aos cuidados com as crianças. São 14 itens de orientações sobre as ações educativas e 8 itens de orientações quanto ao relacionamento interpessoal. Então, tudo isso foi pensado de forma a trazer segurança para as crianças que vão estar dentro da escola. O retorno à aula é com uma relação mais consistente, mais segura. Nunca a família e a escola estiveram tão próximos do que esse momento que nós estamos vivendo. Uma depende da outra. Não só a escola é importante para o aluno, como esse aluno é muito importante para a escola. Eu acredito que muitas escolas deixaram isso bem claro nesse período, pelas ações que estão sendo feitas, que estão sendo estabelecidas aí de contato. Nós vamos usar sim da tecnologia, nós vamos continuar com esse ensino híbrido, onde a criança está rodando? Voltou? Então vamos retomar um pouquinho. Nós vamos usar da tecnologia, como é difícil usar a tecnologia, nós vamos usar sim então dessa tecnologia, nós vamos incluí-la na nossa rotina. Daqui para frente o mundo mudou, é isso que nós temos daqui para frente,
é aumentar o uso da tecnologia, mas o mundo, vocês podem observar e vocês vão concordar comigo, o mundo nunca foi tão humano como ele está atualmente. Nunca existiu-se tanto uma preocupação com as relações humanas. E talvez nós vamos usar a tecnologia, mas com um viés humano, que é muito enriquecedor. O talento humano é imensurável. Só ele consegue. Nós pensamos no próximo, ultimamente nós estamos pensando mais ainda no próximo. Nós sentimos falta das pessoas, nós estamos sentindo falta de gente. Nós estamos sendo levados a superar todas as nossas dificuldades e achar o ponto de equilíbrio entre o ganho tecnológico e o humano vai ser o segredo da coisa daqui para frente. Nós vamos aos poucos, à medida que tudo isso está acontecendo, né, algumas coisas já são claras, já podem ser definidas, já podem começar a ser trabalhadas. Outras coisas nós temos que esperar. Nós temos que esperar o pronunciamento do governo. Estava no último parágrafo, gente. Ai, que dó. Foi só porque eu falei que podia sair da reunião sem falar tchau, quando a gente faz um encontro aí pelo Google Meet, pelo Zoom. E aí aconteceu aqui que eu não consegui concluir o meu pensamento, né? Agora eu acho que eu vou aproveitar para concluir, mesmo que ninguém entre. Porque fica gravado e depois vocês conseguem ver o final. E depois a nossa técnica tenta juntar os dois pedacinhos do vídeo para soltar no YouTube. Eu queria então concluir a questão de que existe um medo do retorno? Existe sim, não tenham dúvidas de que existe um medo. Existe um medo imenso da parte de quem vai trabalhar, existe um medo enorme, mensurável também, da parte de quem vai estar levando seus filhos à escola. O medo de quem está na gestão, o medo de quem está na gestão da escola, na gestão da rede de escolas. Mas o medo ele vai existir agora, ele vai existir no próximo mês, ou ele ainda vai existir no próximo ano. Ou talvez marcas que essa pandemia deixou não sejam apagadas jamais. Por uma família que perdeu alguém nesse período, essa marca nunca vai ficar para trás. Então é isso que eu queria ressaltar para vocês. É preciso um planejamento, é preciso refletir sobre as nossas ações exaustivamente. E toda a equipe tem que estar engajada nesse processo, porque agora não é mais uma questão só da minha saúde, é uma questão de saúde coletiva. É por isso que a gente tem que pensar muito bem nisso. Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima live.